A Fundação Oswaldo Cruz vai fazer parte de um estudo internacional de fase 3 com um medicamento fabricado pela farmacêutica americana MSD. O objetivo é verificar a eficiência do Molnupiravir para evitar a propagação e transmissão da Covid-19 entre pessoas expostas ao coronavírus. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, que mais uma vez nos faz a gentileza de conversar com quem acompanha a CNN. Doutora, muito obrigado pela atenção. Bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia a todos. Doutora, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre de que forma a Fiocruz vai se envolver nesse estudo. E ele é um remédio, se comprovada a eficácia, para que momento da doença? Bom, a Fiocruz faz parte do estudo, é um estudo multicêntrico, internacional, com a participação de vários países e vários centros de pesquisa no Brasil. São 7. 2 deles são da Fiocruz, um em Mato Grosso do Sul, sob a coordenação do professor Júlio Croda, meu colega, e outro aqui no Rio de Janeiro, sob a minha coordenação. Então, a intenção do Molnupiravir, ele é um antiviral de um grupo, de uma classe que nós conhecemos, ele é um análogo de ribonucleosídeo, e ele é um medicamento que seria, se ele obtiver os resultados esperados, ele será o verdadeiro tratamento precoce, porque ele está sendo testado num estudo de fase 3 contra placebo para profilaxia entre contatos de casos, ou seja, em outras palavras, alguém fica doente na família, comprovadamente com Covid-19, nós vamos tratar as pessoas que vivem com aquela na mesma casa durante 5 dias, tomando remédio uma vez a cada 12 horas, então, portanto, é muito simples, porque é via oral e comprovadamente testados e negativos para a Covid-19. Então, ele é um tratamento profilático, impedindo que a pessoa adoeça da doença, o que seria uma coisa extraordinária, porque, na verdade, no momento futuro, ele seria um complemento à vacina. O medicamento não substitui a vacinação. Nós vamos testar em pessoas não vacinadas ainda, por razões metodológicas, mas ele será no futuro, sem dúvida, um complemento à vacina. E quais foram os resultados que esse estudo já trouxe nas primeiras fases, doutora, 1 e 2? Ele já foi testado, inclusive, num estudo menor de fase 3 e ele foi interrompido porque a diferença entre a ocorrência de doença entre os que usaram o medicamento e os que usaram placebo foi imensa, foi de 90%. Então, o estudo tem que ser interrompido e agora faremos um novo estudo, incluindo um número maior de pessoas. Então, assim, os resultados alcançados até o momento são extremamente animadores. Nós todos estamos não só muito engajados na captação de voluntários, quanto esperançosos de que nós podemos realmente ter um medicamento que possa ser o que nós chamamos um game changer, uma mudança de paradigma na possibilidade de tratar os pacientes com Covid-19, coisa que até agora não se tem nenhum tratamento. E quando ele existir, doutora, se tudo der certo, a fase 3, ele for produzido, por que é que ele vai ser complementar e não um substituto da vacinação? Não, ele não é um substituto, nada substitui as vacinas. Viroses respiratórias, a grande arma são as vacinas, nós sabemos disso. Então, nada substituirá a eficácia e a efetividade, falando em resultado do mundo real, da vacinação em massa para todas as pessoas nas condições e nos cronogramas, digamos, que nós estamos recomendando. Então, ele será um medicamento que não vai substituir a vacina, apenas no momento em que tiver alguém doente na família, nós vamos, durante 5 dias, tomar um remédio que vai nos impedir de desenvolver doença contagiado por aquela pessoa que pode, inclusive, estar vacinada, como a própria pessoa no momento futuro também. Então, o medicamento será complementar à vacina. Ele não deixará de ser usado porque a pessoa foi vacinada. Ele será usado para que a pessoa mantenha a sua vida dentro da mesma família, protegido para não se contagiar. Doutora, a senhora respondeu muitas vezes ao longo da pandemia, previsões sobre quando nós teríamos a vacina, quando vai chegar, vai demorar muito tempo, não vai demorar muito tempo. Agora eu vou repetir a mesma pergunta para a senhora, mas sobre esse medicamento. Essa fase 3 leva quanto tempo? Dando tudo certo, a senhora imagina que a gente comece a produzir quando esse medicamento?
Olha, é um estudo curto, porque, na verdade, nós vamos acompanhar cada voluntário que for incluído no estudo durante um mês. Então, serão colhidos exames dessas pessoas, não só para a Covid-19, naturalmente, porque só vai ser incluído quem for comprovadamente negativo, mas outros exames, e vamos acompanhar essa pessoa durante um mês, de modo que ele é um estudo de curta duração, está sendo começado no mundo todo ao mesmo tempo, então com diferença de poucas semanas entre um sítio de pesquisa e outro, em vários países, de modo que a minha avaliação é que dentro de 6 meses nós tenhamos resultados definitivos, talvez até menos, desse estudo analisado naturalmente, lembrando que um medicamento, para ser aprovado, ele precisa ter estudos de fase 3, resultados analisados por pares para que ele possa ser publicado, publicação em revista científica de grande confiabilidade e, evidentemente, registro regulatório junto às agências regulatórias. Então, nós sabemos que o medicamento deve ser solicitado um registro emergencial dele junto às agências regulatórias americanas e, eventualmente, a brasileira, como a Merck, a própria Merck, o fabricante, a MSD, já anunciou. Então, tudo isso são atividades paralelas, então nós imaginamos que não seja algo a longo prazo. Doutor, eu queria ouvir a senhora sobre a marca que nós atingimos ontem de 600 mil brasileiros mortos, vítimas da Covid. As coisas estão melhorando, continua muita gente morrendo, né? Mas felizmente abaixo de médias absurdas anteriores por causa da vacinação, né? Mas ainda estamos a muitos passos de ter o mínimo controle sobre a circulação do vírus. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa marca de 600 mil mortos e sobre o momento da pandemia que nós estamos atravessando agora, doutora. Na verdade, é um dia de muito luto hoje, né? Um dia, 600 mil não é um número, não é uma taxa, não é uma cifra. 600 mil mortes, 600 mil mortes, são 600 mil lutos, são milhares de famílias enlutadas, são pessoas que perderam os seus entes queridos, são pais, são mães, são filhos, são médicos, são profissionais de saúde que ainda faleceram ao longo desse 1 ano e meio de pandemia entre nós. De modo que é um dia muito triste, qualquer análise epidemiológica fria que nós venhamos a fazer será menor diante do que isso representa em nossas vidas. É muito triste que o Brasil tenha alcançado essa marca, sobretudo quando nós nos comparamos a um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que foi epicentro, que tem uma população que é o dobro da nossa e que tem 700 mil mortes e nós temos 600 mil com uma população de metade deles, sabendo que os mesmos componentes sociais atingiram as duas populações. Quem mais morreu nos Estados Unidos foi pobre, foi a população negra. Enfim, aqui no Brasil, igualmente, a Covid-19 foi marcada por um componente social e econômico muito grande. Nós tivemos um excesso de mortes e o excesso de mortalidade é um indicador que, do ponto de vista epidemiológico, nós usamos para analisar o impacto de uma determinada epidemia, de modo que eu considero um dia muito triste para todos nós, um dia em que nós nos sentimos, não perdemos o nosso ânimo, nem o nosso compromisso, mas é certamente um dia de muito luto para todos. Sem dúvida. Doutora Margarete Dalcomo, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, mais uma vez eu agradeço a atenção da senhora com a CNN, um bom dia de trabalho e até uma próxima. Igualmente, bom dia. Bom dia.